Boa tarde, povo de Deus, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vida de todos. Que o Senhor venha fazer o resplendor de milagres e maravilhas em suas vidas. A gente procura isso? Não, mas também se vir a gente não vai rejeitar, né? Deixa Deus trabalhar em todas as coisas das nossas vidas. A palavra de Deus venha até essa tarde a você, para que você seja preenchido, transbordado e revestido com a tua santa e poderosa unção. E que essa palavra venha tocar, transbordar e que o Espírito Santo venha revestir na sua vida profundamente. Que não seja o homem, mas que seja a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. No capítulo 11 e no versículo 7, no capítulo Mateus, capítulo 11, versículo de número 7. Diz assim: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. E fala aí, no caso, e Jesus falando assim, né? O que fosse ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que foste ver? Um homem ricamente vestido? O que se traja ricamente está nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim vos digo, eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face enviei o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele chega e fala assim: eis que enviei o meu anjo e vai preparar o caminho diante de ti. Quando o Senhor envia os servos dele, claro que nem todos que falam ser servo de Deus realmente é servo de Deus, que isso daí realmente é complicado, é muito difícil, porque às vezes a gente se decepciona muito com pessoas e as pessoas nos deixam muito, muito triste e até magoada. Tanto que eu ouvi um rapaz por agora, quase agora, falando assim: é difícil quando você chega num lugar e a pessoa fala assim: pastor, é difícil eu acreditar, porque realmente os pastores deixaram muito a desejar. O Senhor deixa pastores de ovelha, sim, para pastorear as ovelhas dele, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o modo do pastor não é dizer que você é mais que alguém, mas que você possa orientar alguém para ter uma sabedoria igual você. Não, a gente não somos capazes disso. O Senhor, o Espírito Santo, sim, é capaz de te capacitar para que você possa se tornar também um pastor. O que o pastor faz? Ele pastoreia as ovelhas. Ele orienta, ele fala da palavra. Quando a pessoa quer tirar alguma dúvida da palavra, ele fala para a pessoa: aqui, ó, em tal lugar, em tal versículo está escrito tal, que diz que não é assim, que você não pode andar assim, o que você pode, o que você não deve. Então é uma orientação que o pastor dá. Então tem muita gente que pega esse rótulo e começa a fazer muita barganha com esse rótulo de pastor e acaba as pessoas desacreditando. Mas sim, existem pastores, sim, eu estou pastoreando ovelhas, estou cuidando de ovelhas que o Senhor Jesus me pediu, não era o meu foco, mas estou sendo um pastor dele também. Então, é muito difícil de falar dessa situação, porém a gente tem que falar, né? E aí, o Jesus, ele orienta você: e o que você vai ver no deserto? O que você veio ver no meu evangelho? Jesus, ele orienta assim: não é que você foi ver, quando fala assim, as pessoas às vezes confundem. A parábola de Jesus é para chegar num objetivo, um objetivo claro e lógico. O objetivo claro e lógico dessa palavra, o que fosse ver no deserto, é o que você veio ver no meu evangelho. O que você veio ver andar em Cristo. Você veio procurar bênção, você veio procurar milagre, você foi procurar um homem que se veste bem, um homem que fala bem. O que você veio ver no deserto? Adiante. E ainda no 10 diz assim: porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face enviei meu anjo, que preparou diante de ti o teu caminho.
no 11 diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu algum maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Quer dizer, o Senhor Jesus ele fala que entre todos nós nascemos de mulher, o maior é João Batista, mas o mais pequeno do reino dos céus é maior do que João. Por quê? Porque aqui na terra a gente vive uma vida carnal e no reino dos céus é espiritual. E o Senhor Jesus ele promete a todo tempo o nosso galardão lá, a nossa alegria lá, a nossa felicidade, a nossa maior abundância de felicidade ou até mesmo de vida. Não terá perseguição, você também não terá espíritos malignos para atormentar, como muitos têm. Muitas pessoas é atormentada por espíritos demoníacos, muitas pessoas é colocada à prova, muitas pessoas é desacreditada, muitas pessoas não sabem onde correr, aonde estar, aonde andar, intermédio de muitas coisas e situações que vêm acontecendo. Porque o mundo carnal é assim. O diabo ele trabalha na vida de pessoas. As pessoas falam, nem tudo é o diabo, mas é. A maioria das coisas assim, as pessoas permitem que o diabo use, mas é o diabo que faz essas obras. O diabo chega, usa um, usa outro, e você acaba sendo refém. E quando você é um servo de Deus, ou até mesmo ou escolhido, e você às vezes ainda você não sabe. Você às vezes não está no ministério do Senhor, às vezes você não está convertido, às vezes você não está entregue, ou às vezes você já se converteu e já saiu. Ou está meio perdido entre um ou outro. Às vezes você está no evangelho, mas não está no evangelho certo. Então tem tudo isso. O evangelho certo é o evangelho da palavra de Deus. Não é evangelho de prosperidade, nem de bênção. É o evangelho da salvação. Esse é o evangelho certo. Aonde te leva a salvação primeiro. Primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que é o verdadeiro evangelho. Então, você fica meio que perdido. E o diabo, ele trabalha de certa forma na vida de pessoas e até mesmo diretamente na sua, para que você não se ache. Ele fica te colocando em labirinto. Quando você acha uma porta no fim do túnel, que é a porta de Jesus, que está reverela para você assim, esperando você, no fim do túnel mesmo, o diabo ele procura colocar obstáculos para você se desviar para um lado ou para o outro. Às vezes é uma coisa que você gosta, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma doença, é tudo isso. Hoje mesmo, tenho que fazer live, não estou muito bem, não importa. Eu prefiro morrer pregando do que não fazer. Se eu tiver condições de falar, nem que seja deitado numa cama, mas eu falo. Porque é para ele, não é para mim. Se eu morrer, Deus me livre e guarde. E também se morrer, glória a Deus. Se eu morrer falando da palavra de Deus, esse daí será a minha maior luta. Minha maior vitória da minha vida. Toda a minha vida. Eu morri honrando o nome do meu Senhor. Então, a gente tem que fazer o teu sacrifício de andar, de estar. Porque esse evangelho é verdadeiro e ele fala de João Batista. Então, por mais que João Batista foi mais do que todos nós aqui na terra, ele ainda continua sendo pequeno no reino dos céus. Assim, naquele momento, em vida. Então, a gente tem que realmente nos cuidar, nos colocar, absorver a palavra de Deus e cada vez nos colocar mais diante dela. E a palavra quando chega na ovelha perdida, é assim, o Senhor Jesus ele fala que procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? Certo. E quando você procura as ovelhas perdidas da casa de Israel, a ovelha perdida é porque ela se perdeu, certo? Porque Deus enviou. Jesus ele fala que aquela ovelha que é enviada a ele por Deus jamais se desvia quando escutar a verdadeira palavra ou o verdadeiro evangelho. Bate muitas portas procurando o evangelho. Não acho certo, por isso que não fica. Às vezes não se converte por isso. Às vezes não se entrega totalmente a sua vida por Cristo, porque realmente você está precisando do verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, quando é pregado dentro de ti, ele vira um selo e transborda na sua vida. Você sente-se feliz de estar ouvindo. Então, é na onde que tem o selo de Jesus dentro de você. Pai te manda, Jesus te acolhe,
e você vive acolhido diante de Jesus. Às vezes tem pessoa que fala, por que eu não consigo me converter? Por que eu não consigo me entregar minha vida para Deus? É porque você bateu em muitos lugares. Mas esse lugar que você precisa bater, você ainda não bateu. Para saber o que tem lá. Jesus ele fala, vem e veja. Então você tem que ir e veja. Vê se ali provém de Deus, vê se o evangelho vem de Deus. Por isso que Jesus ele olha aqui na palavra dele que você foi ver no deserto. O que você foi ver? Você foi procurar a sua salvação? Qual é o nosso foco aqui? A salvação. Você foi procurar a sua salvação? Então venha procurar. O Ministério Seguidores de Jesus está te aguardando para você vir. Temos cultos amanhã, já tem culto abençoado, das 9 às 11. Venha e vê como é diferente, realmente. Bora lá. E desde os dias de João Batista, os 12, versículo 12, de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Pela força se apodera dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Quando fala assim, a força, como que você ganha o evangelho à força? É quando você acha que pode comprar o reino dos céus. Tipo assim, eu não quero aceitar Jesus, mas eu vou lá dar meu dízimo. Eu vou lá dar meu dízimo para que seja fiel e a fidelidade de Deus venha parar com você. Se você não segue os mandamentos de Jesus, se você não se entregou ao Senhor Jesus, se você não anda com Cristo, então dificilmente haverá salvação nessa casa. Você tem que, primeiro ponto, pedir perdão por todos os seus pecados, conscientemente. Amém, glória a Deus. Segundo ponto, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Terceiro ponto, se batizar nas águas. E o quarto ponto, se batizar no Espírito. O batismo no Espírito, às vezes é mais demorado, às vezes é mais rápido, mas depende muito da pessoa. O apego que ela tem com Deus, a dedicação da palavra, a dedicação do Espírito, da oração, o jejum que aproxima você de Deus. Então, o jejum aproxima nós de Deus. Quando você quer quebrar todo encanto de Satanás sobre a sua vida, jejue. Qual é a forma que se deve jejuar? Você unge a sua testa, lava o seu rosto, apresenta o seu jejum a Deus. Naquele momento do seu jejum, não importa a hora que Deus brandar no seu coração e falar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, você vai lá e faça o seu jejum. Como você vai fazer? Você vai fazer o jejum, vai só falar para Deus, esse jejum não pode ser falado para ninguém, você nem pode demonstrar que está. Se a pessoa te falar, você quer comer? Fala, não quero. Não quero comer, não quero. E muitas pessoas vão insistir para tentar saber. O diabo é assim, o diabo é muito sujo. Ele faz uma coisa ou outra para que a gente possa vangloriar no caso de jejum ou quebrá-lo. Então a gente tem que ficar muito atento no momento de jejum. E nesse momento de jejum você vai fazer o quê? Leitura de Bíblia, você vai fazer oração, você vai conversar com Deus, você vai fazer só coisas no perfil de Cristo, onde você se santifica o seu corpo, limpa o seu corpo do que é ruim e entra o que é bom, para se aproximar de Deus. Então você deixa suas vestes limpas e Deus vem essas vestes. E aí o que acontece? Você vai ter força para combater o mal que tanto te deixa para trás em muitas situações. Mas tem muitas pessoas que acham que pode comprar a Deus, tem muitas pessoas que acham que pode ser pela força. Eu vou porque eu sou salvo. Eu vou por causa que eu me batizei e aceitei Jesus. Eu vou. Não, você vai porque você obedece, você é obediente, você tem fé. Você tem que ir porque você anda, você guarda a palavra do Senhor Jesus em vosso coração e a pratica. Aí sim você vai herdar o reino dos céus até o fim da sua vida. Você não adquire o reino do céu em nenhum momento e tem ele pro resto da sua vida. Se você achar dessa forma, você condenado é. As suas obras que testificam se você tem direito do trono, não. Então a gente tem que ficar atento. Então não é por força nem por promessa, não é porque eu mereço. Ninguém merece estar no reino do céu. Foi pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a gente tem a possibilidade, pedindo perdão para o Senhor Jesus, intermédio de nossos pecados, pedindo perdão, porque Ele morreu na cruz por nós, a gente sim pode adquirir o reino dos céus. E tem que andar nos caminhos de quem? Jesus. Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Então, se ele é o caminho, se ele é a verdade e se ele é a vida, então a gente andando no caminho de Jesus, tá vendo? Para você ser salvo, você tem que andar no caminho de Jesus. Você tem que viver a verdade dele, que é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, somente a verdade dele. E o terceiro ponto seria a vida eterna. Que no caso são os 3 pontos para que você consiga a eternidade. Andar pelo caminho de Jesus, viver na verdade da palavra, que é dele, que é ele é a palavra, o verbo que se fez carne, e a vida eterna que você vai adquirir quando você andar nessa jornada. Então são 3 pontos que a gente tem que fazer para viver em Cristo, para adquirir nossa salvação. Vamos lá. No versículo 14. A gente estamos em Mateus capítulo 11, o versículo é de 14. Quem quiser acompanhar com suas Bíblias em casa. E se quereis dar crédito, é este o Elias que há de vir. Quer dizer, por que ele fala assim? Ele fala tipo com uma certa ironia. Você quer dar crédito para ele? Tipo assim, você quer dar crédito para esse homem que diz que é de Deus, mas não é? Às vezes as pessoas não creem, que nem a gente está falando. Tem muitos pastores que fazem coisas de errado, mas tem pastores que andam na lei de Cristo. E os que não fazem de errado são a maioria, a grande maioria. Então você pega e fala assim, todos são iguais. Não é, gente. Não é todos iguais. Tem os que andam com Cristo, andam diante de Cristo. Analisa os frutos dessas pessoas. Então você quer avaliar isso? É que nem Jesus fala aqui, ó, se você quiser dar crédito a este é o Elias. Você quer dar crédito a essas pessoas que realmente fala que é de Deus, que realmente diz que são pastores, que realmente falam que quer ajudar e acaba prejudicando as pessoas? Ou você quer realmente procurar quem possa ser servo de Deus, quem possa orientar você da forma certa ou viver na palavra da forma certa? A gente tem que procurar as pessoas que realmente passa a palavra verdadeira para nós, que nos mostra. Ah lá, está escrito lá mesmo, tintim por tintim, certinho, desta forma. E Deus, como você sabe que essa pessoa é o pregador certo? É quando ele lê corretamente que eu falo, a palavra da maneira que está. Não por pedaços, montando quebra-cabeça. Mas a palavra, se você usar um pedaço para dar entendimento de alguma coisa, ainda vai. Mas falando parte por parte, e o Senhor vai tocando no vosso coração e confirmando isso. Então, é assim que você conhece o servo de Deus. E vamos lá, continuar. No versículo 15 diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só como Jesus fala. Mas o que é semelhante a essa geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocamos flautas e não dançaste, tocamos lamentações e não choraste. Quer dizer, o que Jesus fala para você? Simplesmente, às vezes a gente canta o louvor, tocamos flauta, louvamos a Deus. Se louva a Deus, mas não louva a Deus louvando. Você canta. Tem muitos cantores gospels, evangélicos, assim, que canta para Deus. Isso daí não é incenso para Deus. Isso é uma voz bonita cantando um hino bonito. Opa, glória a Deus. A louvar para Deus é diferente. Aonde você se coloca, você tem que ter você tem que se colocar para Deus. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que dar o seu melhor ali, falar de todo o seu coração, chegar a falar Deus é o Senhor, e ali em espírito de oração. Às vezes as pessoas questionam muito da voz. A voz não importa, o importante é você louvar a Deus. Você não tem que ter voz bonita para louvar a Deus. Você tem que louvar a Deus para que o incenso seu chegue no céu. O seu sacrifício, o seu louvor, para comover o coração do Senhor. Então, as pessoas hoje cantam sem alegria. As pessoas falam da palavra de Deus. Às vezes está tocando música, ele não se alegra de estar louvando aquele hino do Senhor, porque eles não estão louvando, eles estão cantando.
Estão sendo um ensaio, ali, como se fosse um ensaio de uma rede de música. Pronto. Não é um ensaio para o louvor, para o coral do Reino dos Céus. Porque é diferente isso. As pessoas acham que cantar de qualquer jeito ou cantar bonito é encher o azeite do seu vaso. Mas não é. Falar da palavra de Deus bonito é um azeite, não é. Falar da palavra de Deus com o Espírito Santo é encher e transbordar o seu azeite. Louvar a Deus com todo o seu coração é encher o seu cálice. Isso daí é para te encher, para chegar ao reino dos céus e Deus mandar sobre medida o Espírito Santo sobre vós e você fica cheio do Espírito Santo. E também os adoradores, os verdadeiros adoradores, ele leva o povo a adorar a Deus também. Ele tal ponto louva a Deus que aquelas pessoas sentem o Espírito Santo e começam a louvar e clamar da forma certa. Então é assim que a gente devemos ser. Do 18. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizendo, tem demônios. Vendo o Filho do Homem comendo e bebendo, dizei, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos, ou filho de Deus. Agora me diz, a gente vê uma pessoa fazendo lá, um comendo, ele dá o exemplo dele e de João Batista, ele dá o exemplo de Jesus, quando ele fala beberrão, muitas bíblias têm beberrão de vinho, e realmente o que acusaram ele foi isso, de beberrão de vinho. Por quê? Mas vinho é pecado, isso, Jesus bebendo vinho. Então, vinho não é pecado. Pecado é você consumir ele demais e fazer coisa errada. Uma taça de vinho, você tem que ficar sóbrio. A sobriedade que realmente é o ponto fundamental. Não é pecado você tomar uma taça de vinho. Pecado é você exagerar e ficar embriagado. Ao ponto que você não tem mais controle do seu corpo e começa a aprontar coisas que não provêm. Tanto que muitas pessoas embriagadas ou assim, se matam, acontece isso aqui. Então, as pessoas vê Jesus, vê João Batista e Jesus. Jesus ele fala sobre esse ponto. João Batista, sabe o que ele comia? Ele comia gafanhotos e tomava mel, seu silvestre. E as pessoas falavam que ele tinha demônio porque ele se alimentava dessas coisas. Daí falou, não, deve ser santo demais, então tem demônio ou espírito ruim. E Jesus ele veio como nós, não que que nós somos parecidos com ele, mas como nós, ele veio com carne, 100% carne, 100% espírito, veio para passar o que a gente passou e para viver o que a gente viveu, sabe para quê? Para mostrar para a gente que a gente também consegue andar em Cristo, uma vida que Cristo nos orienta, da forma da palavra de Deus. A gente não pode realmente colocar fardo onde não tem. Colocar um fardo pesado para as pessoas carregarem. É só viver na palavra que você vai entender o que eu estou falando, pela graça de Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Irmãos, acho que até que crucificai, bastiais, fotos, operações. Vamos lá, o versículo 20. Então começou ele a lançar o rosto às cidades, onde operou a maior parte dos seus prodígios, e não se houve arrependimento, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com panos de seco, grosseiro e com cinzas. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Sidom no dia do juízo do que para vós.
E em Cafarnaum, que te erguer-te até aos céus, será habitada até ao inferno. Porque se Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, tiraria e ela permaneceria até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma nos dias do juízo do que para ti. O que Jesus fala para nós nesse texto maravilhoso? Ele fala assim: nós somos servos de Deus, nós vivemos no caminho do Senhor. A gente já viu muitas obras dele, a gente já viu milagres, já viu maravilhas, já andou no caminho dele, já viveu, já passou por todas essas coisas. Então, se a gente já passou, o porquê a gente ainda está esperando Jesus voltar e arrebatar o que é dele, para que a gente possa retornar ou andar no caminho dele? O porquê? Pare, analise a situação e fala: eu já ouvi muita coisa desse Jesus. Aqueles que não conhecem, que estão ouvindo a palavra aqui, ou que estão ouvindo em outro lugar, que não conhece. Eu já ouvi muitas coisas desse Jesus, milagres e maravilhas. As coisas que geralmente estão na Bíblia batem muito com as coisas do mundo. É muito perfeito para não ser verdade. E se é muito perfeito para não ser verdade, então é melhor eu me aproximar mais desse tal Jesus, para que eu não possa ficar sem ele, se todas as coisas que dizem na Bíblia for verdade. E para quem já entregou a vida para Jesus e que anda no caminho de Senhor Jesus e que está um pouco afastado agora, a ovelha perdida da casa de Israel está afastada. E Jesus até manda a gente lutar por ele. Você já viu as glórias do Pai do céu. Você já louvou a tal ponto de chegar aos céus e comover os infernos. Você já alegou o coração de Deus de muitas maneiras. E não importa o que você passou. Não importa. Porque Deus, ele permanece com você com vida e dando oportunidade para que você tenha salvação. Se o assunto seu foi pai, mãe, membros de igreja, mulher, filho, não importa o que você passou, importa o que você já teve com Deus. Jesus, ele fala que terá menos rigor de Sodoma. Sodoma era uma cidade pecaminosa, para quem não conhece, uma cidade pecaminosa, que até os anjos do Senhor, o povo de lá queria estrupar. Olha só como que é tão perversa era a cidade, e foi destruída. E se ela tivesse ouvido os mistérios de Jesus que nós ouvimos, elas teriam menos julgamento para elas do que para nós, que ouvimos da maneira que ouvimos. E Cafarnaum da mesma forma. É mais ou menos que eu chego assim: Edmilson, você já não andou pelo meu caminho? Eu estou afastado, vamos supor que eu esteja afastado. Você não já andou pelo caminho? Você não sabe que eu curo, que eu faço milagre, que eu limpo, que eu liberto, mas você sabe também que eu tenho que buscar eu em primeiro lugar para que essas coisas possam ser acrescentadas na sua vida, se for da minha vontade? Amém. Você sabe, Edmilson, que é seu o reino do céu? O pão é para você? Eu sei, Pai. Eu sei tudo isso. Você sabe, Edmilson, que eu sou um Pai de misericórdia, que independente do que você fez, eu te perdoo, a não ser que você blasfemou contra o Espírito Santo ou tirar sua própria vida. Mas provavelmente, se tirar sua própria vida, você não vai ter como buscar Jesus, você vai estar morto. Mas principalmente, blasfemou contra o Espírito Santo. Quem conhece que é uma blasfêmia com o Espírito Santo? É quando o Espírito Santo está falando através de vós e você fala que é uma mentira. Por exemplo, eu falo: fulano de tal, Jesus mandou esse recado para você. E realmente você sabe que é para você, porque todas as coisas que eu fui falando nesse recado aconteceu na sua vida. Tem coisas que você só perguntou para Deus e Deus está te respondendo e você sabe que é de Deus. Aí você sabe que é de Deus e você fala: não, é mentira isso daí. Não é assim não. Mas você sabe que é verdade. Essas coisas que estão falando. E aí você pega e fala: isso daí não é do Espírito Santo, é do Espírito maligno. Então você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então a gente tem que ter um cuidado com essas coisas. É blasfêmia, você está falando que o Espírito Santo é mentiroso. Se o Espírito Santo entrou em vós e comoveu e te direcionou e plantou em vós a sabedoria de saber que isso é verdade, que você passou realmente por isso, então quer dizer que é o Espírito Santo está falando.
Porque homem nenhum sabe essas coisas, a não ser o próprio Deus que está lá no céu. Então, é para você, Edmilson, você volta rápido. Não é, mas eu acho, não é acho. A cavalgada. Volta correndo, voando. Um foguete, se possível for, para o meu caminho. Porque se você não voltar, você já sabe do que há de acontecer. No dia do juízo, você realmente será mais prejudicado do que as cidades que foram mais satânicas do mundo. Porque você é meu servo, porque você conhece meus caminhos, porque você já andou neles e hoje você está fora deles e realmente você não quer voltar, não quer andar, não quer viver o meu evangelho. Porque o que chegou em vós, o que chegou em nós, o que chegou em mim, é uma coisa tão maravilhosa que não tem como não falar que é de Deus. Não tem como não falar que é a obra do Senhor. Não tem como. Eu conheço que eu vivi, e se um dia eu estivesse longe dessa verdade, que eu espero que nunca, espero morrer nela, estivesse longe dessa verdade, eu saberia que isso era verdade, saberia que eu tinha que retornar para isso. Por mais que acontecem obstáculos, por mais que acontece imprevisto, por mais que acontecem todas essas coisas, não é algo, quando acontece um imprevisto em nossas vidas, não é algo que vai nos afastar do objetivo de estar naquele lugar. É algo que está nos separando da salvação do reino dos céus. É este tal algo. Será que realmente qualquer coisa que desse mundo, qualquer coisa, mesmo se fosse 1 milhão, 30, 50 milhões de reais, vale a pena você tirar 1 minuto da sua atenção para essas coisas que não provém de Deus, que as coisas aqui do mundo não provém de Deus, do que você adquirir a salvação eterna, do que você andar no caminho do Senhor da forma certa? Então eu creio que não vale. Nenhum ouro, nenhuma prata, nenhum bronze, nenhuma roupa, nenhum carro, nenhum familiar seu tem que ser mais importante do que Deus na sua vida, do que o Senhor Jesus na sua vida. Por quê? Porque é dele que vem o reino dos céus. É dele que nos leva à vida eterna. Então é dessa forma que nós devemos se colocar. Hoje você para si mesmo e pergunta: será que eu estou agradando o meu Senhor? Será que isso é verdade? Eu te convido, venha e vê. Amanhã também estaremos transmitindo, mas nada melhor do que estar presencialmente diante aqui do culto, de um lugar que é totalmente colocado para a adoração de Deus, adoração do Senhor Jesus. Você assistir, e Deus sabe de todas as coisas, sabe quando você tem condições de estar no lugar e quando você não tem condições. Então, quando você não tem condições, realmente, eu fui viajar e não deu tempo, isso e aquilo, aí tudo bem, cabe um assistir, mas quando você tem condições de estar aqui, esteja aqui, porque a presença do Senhor vai planar em suas vidas, em vossos corações, em você. Povo de Deus, essa é a palavra quentinha do reino dos céus que o Senhor veio deixar para você nesse dia de hoje, para que você possa meditá-la, né? Que o Espírito Santo envie os anjos, que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo envie os anjos agora, nesse exato momento, ao seu lado. E que você sinta nesse exato momento aí, ó, até o arrepio das presenças dos anjos. Que os anjos acostem em vós. E que toda obra maligna, todo mal corra. E que você abra agora, nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus, os seus olhos espirituais, para enxergar que Jesus é o caminho que você deve andar, a verdade que você deve seguir e praticar, e a vida que você tem que ter quando você partir deste mundo, pela honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Povo de Deus, abençoados. Deixa eu falar.
A gente está fazendo, como já foi citado, os cultos dias de domingo e feriado. Feriado, por enquanto, está sendo às 17 horas, uma nova orientação, a gente muda o horário, mas no domingo é às 9 da manhã e não tem outro horário, é 9 da manhã. A não ser que Deus venha tocar no nosso coração e colocar uma tarde também, mas deixa Deus trabalhar, né? Deixa Deus dar condições, dar o alimento, dar o respiro, dar tudo. E quando Deus fala, é Ele, ponto. Então, a gente estamos fazendo culto aqui na Rua Joana Pedrosa dos Santos, o número é 4B. Venha participar do nosso culto todos os domingos às 9 da manhã, às 11. Estaremos aqui, ruim, bom, cansado, triste, alegria, porque ali é o momento da nossa alegria. Você pode chegar triste, venha em mim, o cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Desculpa, gente, enrolou. Vos aliviarei. Então ele vai te aliviar do seu cansaço espiritualmente. Às vezes você está com peso em si, você está com uma coisa ruim que fala assim, não dá nada certo, é olho gordo, é inveja, é todas essas coisas que não provém. E o único que pode te limpar dessas coisas é o Senhor Jesus. Então, se você quiser participar do nosso culto, Rua Joana Pedroso dos Santos, número 4, comprimento B, 4B no caso. Aqui eu sou conhecido como Salão do Ed, é de Cruz Cortes, mas a gente está tendo reuniões, a gente já está vendo uma casa de oração, uma igreja para que a gente possa congregar, já está meio a caminho andado, que a gente está, que Deus, na verdade, falta a confirmação de um ser de Deus. A gente tendo a confirmação de Deus, a gente dá início a essa coisa. E também a gente precisa de todos os membros focados no mesmo objetivo. Todos que estão vindo com a gente, andando com a gente, sabe que todos os aluguéis, todas as coisas têm um gasto. Então a gente realmente precisa ofertar ou ajudar ou até se comunicar. É tanto. E qual é o valor do aluguel? A gente vai e acerta. Mas por enquanto, que nem a gente está aqui, a gente está fazendo a obra, a gente vai permanecer na palavra tudo. E dependendo da orientação de Deus, é Deus que dá a orientação, né? Então, e outra, nem nada com força, nem com violência. Fala, fulano dá tanto. Não, isso daí é o coração. O que Jesus mandar, Jesus, ele é o dono dessa obra. Jesus, ele é o dono dessa obra. Se ele tocar no seu coração, glória a Deus. A gente precisa ir atrás do objetivo. Se eu tivesse a capacidade de ter esse valor sozinho, eu não precisaria falar com ninguém, mas só para ser bem claro para todos como que funcionam as obras. Muitos pregadores pegam muitos desses dinheiro e gastam por si próprio. No caso, a igreja não pode ser assim. A gente tem que mostrar para o povo tabelas, dinheiro, valores, as formas que a gente tem gastado na casa do Senhor. Dar explicação para onde o seu dinheiro está sendo investido. Porque às vezes a pessoa dá um dinheiro numa igreja e não sabe para onde o dinheiro vai. Mas é errado isso daí, porque deveria todos falar para onde o dinheiro vai. Esse dinheiro tem que ser para a obra, esse dinheiro doado, até o meu mesmo, que sou obrigado a doar. Sou obrigado não, né? Eu tenho que doar porque sou servo. E Deus, eu quero fazer mais para Deus. Então todas as doações têm que ser para quê? Qual causa? Para a igreja, manutenção de igreja. Tem que ser para aluguel de igreja, água, luz e também para os necessitados, seja ele da igreja ou seja ele do mundo, necessita de uma cesta, de um algo, vamos lá, tem dinheiro no caixa, vamos lá ajudar, entendeu? Vamos, cada um de nós, a gente tem que ser solitário com isso daí, porque realmente, outra, né? Mas quanto eu tenho que dar? Quanto Deus tocar no seu coração, porque eu creio no quê? Que Deus, ele faz a obra, e quanto Deus colocar no seu coração, você coloca lá. Quando você vir no culto, Deus abençoou, falou com você, vai ter um local para fazer a arrecadação. Não vai ser esses daí, ou a forte, nem nada. Vai estar lá no fundo. Quem quiser doar, doe. Quem não quiser, amém. Todos serão abençoados. Não tem essa de bênção para quem doe, desse que não vem no boi, não. Entendeu? Mas é Deus que tem que tocar. Se Deus não fazer, Deus não falou nada, então vai embora, filho. Glória a Deus. Se Deus falou, acrescenta, porque é para a obra.
E a gente está nesse propósito também, já orientando a todos por aqui, para que vai chegar esse vídeo em todos e para que a gente também não seja apontado por muitos. Porque eu não sou a favor de dar rios e rios de dinheiro para muitas igrejas para ficar com pastores. Não sou a favor disso. As finanças de uma igreja tem que ser claramente colocada para todo mundo, se possível. Quando a gente conseguir o nosso espaço, nossa igreja, a gente vai estar colocando no início lá todos os gastos, os valores, as coisas ali em um certo lugar para as pessoas. Ah, mas está faltando isso e isso, esse dinheiro entrou, quanto ficou. E vai ter sempre pessoas do meio do povo que quiser compartilhar com um momento de contagem, essas coisas no meio de nós também, não tem problema. Por quê? Porque tem que ser claro, como a água. Não tem que ser, deu, ponto, acabou, não importa para onde a gente vai gastar. Não existe isso. Você está investindo, você está colocando um propósito na mão de Deus, na mão do povo de Deus, dizendo ser para Deus, para as obras de Deus, então tem que ser para a obra dele. E também meu foco, eu vou falar a realidade, o meu foco não era esse. O meu foco era realmente pegar e tentar levantar o meu valor aqui, o meu dinheiro, e honrar a Deus com o meu dinheiro, o dinheiro que eu levantasse, que Deus me acrescentasse, e alugar o local, e tudo fosse da minha conta, entendeu? Só que Deus, um certo dia, abrandou no meu coração que todos, não sou só eu que sou só servo. Então somos todos nós. Se eu sou servo, fulano também é servo. Todos somos servos, todos têm que estar em comunhão. Isso se chama comunhão entre irmãos, num único propósito, que é de salvar vidas. Então é uma união. Tudo que um padecer, o outro padece. Tudo que um prevalecer, o outro prevalece também. Então somos unidos. Por isso que fala comunhão entre irmãos. Porque os irmãos têm que estar hábitos a estar nessa comunhão, tanto louvando, tanto adorando, tanto orando, tanto falando da palavra, mas também na hora de ajudar os necessitados e também a própria igreja em si, a casa de orações. Então, povo de Deus, estou colocando tudo claramente aqui para que ninguém fique de surpresas, porque realmente é Jesus que deu a direção dessa obra e Jesus que está dando a direção desse ministério, o que fazer. Somos todos servos. Não é justo. Deus é um Deus justo. Não é justo, por exemplo, vamos supor, levantar vamos supor que sejam R$1.000. Eu não sei nem quanto que é, gente. R$1.000 o aluguel. Eu tirar todo do meu bolso esse dinheiro e colocar lá, e todo mundo sendo servo e não fazer. Aqueles que é servos, que pode ajudar essa obra, que Deus compactuou no seu coração, como compactuou no meu coração também de fazer isso, de estar fazendo a minha parte, mas está lá. Fazendo a minha parte lá, e eu também não sei o valor, porque Deus vai colocar no meu coração no dia. Então, eu vou lá, Deus tocou no meu coração, eu dou. Oh, glória a Deus. Então, todos têm que fazer doação. Aí, no fim de tudo, a gente vê com o valor que tem, mostra para o povo e faz as obras dele, né? Então, é só mais uma orientação para todos que vêm aqui no canal, que saiba da igreja, tudo que a gente sabe, que a gente tem que colocar todas as direções que a gente tem que estar tomando por essas situações. Assim como os apóstolos também fez, os apóstolos do Senhor Jesus fez dessa forma, levantava valores, administrava a obra e colocava o resto para os necessitados. Necessitados, quem são necessitados? Eu sou rico, tenho carro, tenho casa, tenho tudo, mas esse mês está faltando alimento na minha casa, então você é necessitado, independente do que você tenha. Então você tem direito de compartilhar o pão de cada dia do filho. Porque o pão é o quê? Está precisando de uma cesta? A igreja vai lá e com o dinheiro dos fiéis que é doado, te ajuda você, ajuda fulano, ajuda todos. Os necessitados. Então, a igreja está tudo ok, vamos procurar necessitado lá fora. Ou procurar melhorias para a casa de Deus. Mas o dinheiro tem que ser todo investido ali, nessa obra. Não vai para bolso de ninguém, não vai para a vontade de ninguém, e ninguém tem direito de ganhar valores desses dinheiro para poder estar fazendo pregações, louvores ou etc. Entendeu? Esse é o propósito do Senhor. Outro ponto que vamos falar aqui também
realmente que o propósito de Deus é esse, da igreja e tudo, mas vamos ficar aqui, estamos fazendo as reuniões aqui, até Deus dar direção também, nada é sem direção. Então quando dá direção, Deus dá direção, já conversamos, vou conversar com o rapaz, daí Deus dá direção, a gente vai nesse propósito, quanto isso não. Mas as demais é isso, povo de Deus. Essa é a palestra, está repreendido. Essa é a pregação que o Senhor veio acrescentar para todos nós nesse dia de hoje. Claro que a gente tem que colocar essas coisas para todos, para ninguém ter surpresa de nada. Aqui a gente tem que ser o máximo de claro. E não é para aqui ou lá, não. Eu já estou colocando nas redes sociais, nas redes aqui, para que todos vejam a claridade que a gente tem que ser e se colocar diante de como servo de Deus, em intermédio dessas circunstâncias. Tá bom, povo de Deus? Povo de Deus, essa é a palavra. Seja mais servo, volte para Cristo. E outra, não tem essa, mas eu não tenho oferta, não vou estar. Não pode. Deus me livre e guarde a sua maior oferta. Ó, uma coisa que eu vou falar. A sua maior oferta para Deus é que você esteja ali se alimentando da palavra. Ah, mas eu tenho e não quero dar. Seja uma oferta para Deus estando e ouvindo a palavra. Não é pelo que o fulano pede, pelo que o ciclano pede, que você vai doar. É pelo que Deus coloca no seu coração. Entendeu? Sendo R$1, 1 centavo, 10 centavos. Sendo o que Deus tocar no seu coração. Valores não é o pregador que fala. Quem fala é Deus. Ah, o valor de aluguel é tanto, água tanto, dá tanto assim, pronto. Mesmo assim, valores vai ser divulgado assim, em números, não para ser pegado a arrecadações. Porque se Deus é o dono dessa obra, Ele é capaz de cumprir todos os valores. E o que você dá em secreto, é em secreto. A sua mão esquerda não tem que saber o que sua mão direita dá, então tem que ser em secreto isso daí. E referente, o mais importante de tudo isso é você estar ouvindo a palavra de Deus, direcionada aqui, venha até aqui, amanhã, escute a palavra de Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida e fazer a diferença, tremendamente, para que você seja um servo, para que você volte a ser o servo que o Senhor quer que você seja, totalmente dedicado aos caminhos dele, pela honra e glória do nosso Santo Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor fala para a gente terminar de fazer uma pregação, mas sem jamais deixar de falar que está próximo ao reino dos céus. E realmente está muito. Porque a gente já está vivendo Apocalipse, gente. Tanto que teve até um caso aí de uma certa cantora, que eu não vou dizer o nome, que blasfemou, falou uma coisa do Apocalipse e acabou se arrependendo e voltando atrás, porque o que aconteceu com ela depois foi complicado. Então estamos vivendo na era do Apocalipse já. Surpreso? Verdade. Doenças, chagas, pragas, o tempo está passando muito rápido, então estamos na época de Apocalipse. Então se já passou da hora de se colocar diante desse Senhor e Salvador, porque é chegada a voz do reino do céu nesse dia de hoje. E o fim dos tempos está próximo, é chegado o reino dos céus a todos. Vai ficar esperando Jesus voltar e arrebatar os que estão dele para você ficar? Para que a sua punição seja pior do que a cidade de Sodoma e Gomorra, ou Sodoma, não espere. Venha para Cristo, se une a nós e vamos viver esse evangelho lindo e maravilhoso, que é onde a sua maior adoração, a sua maior objetivo é o reino dos céus. Povo de Deus, fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe as suas vidas, sua casa, sua família e livra de todo mal, e que os anjos do Senhor campem ao redor de vocês. Em nome de Deus que é Pai, de Deus que é Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E para quem quiser saber dessas coisas que eu falei dos apóstolos, está em Atos, na Bíblia, Atos, capítulo 2. Lê o 2 inteiro, mas é quase no finzinho do 2 ele fala como eles agiam em intermédio de ofertas à igreja. Então, você vai lá em Atos, lê o capítulo 2 inteiro para você entender toda a situação desse negócio de doação, como funciona. Mas está bem no finzinho, mas lê ele inteiro que é melhor. Atos, capítulo 2. Leia, está na palavra, biblicamente falando, é a palavra de Deus.